Eu gostaria de saber se o câncer que eu tive pode ser castigo. Eu tive que tirar o estômago. Gratidão. E aí eu acho interessante a gente fazer essa leitura, como é que a doutrina espírita vê essa coisa de castigo, né? Porque às vezes as pessoas falam, ó, Deus castiga. Vamos lá, Jorge, com você. Bom, vamos lá. Existem vários pontos aí a serem observados. Nós temos muito a tendência de achar que tudo que nos acontece obrigatoriamente decorre de uma punição que Deus estabeleceu sobre as criaturas. E a doutrina espírita nos diz que, com exceção da doença mental, todas as doenças podem ser provas, podem ser expiação e pode ser missão. Ela é prova quando ela é fruto de uma experiência que não está vinculada com o passado. Alguma coisa que a gente, de certa maneira, praticou hoje, nesta encarnação, e quando a gente fez essa prática do agora, nós produzimos nas nossas vidas consequências da ação que eu fiz do hoje, do agora. Eu atravessei o sinal fechado e o carro bateu. Eu não posso dizer que isso aí é uma expiação do passado e tal. Não, um livre-arbítrio meu, e aí a coisa aconteceu dessa forma. Então, existe a prova, que é aquela na qual os indivíduos experimentam doenças em função do hoje, mas sem vínculos espirituais. Não é porque eu tive uma gripe, porque eu tive uma doença qualquer, que obrigatoriamente tem a ver com o passado. Muitas vezes tem, mas não sempre. Segundo é a expiação. Muitos de nós, é a grande maioria, temos enfermidades que decorrem do nosso passado. E há um grupo também de enfermidades que não decorrem do passado, decorrem da possibilidade de nós servirmos de exemplo para as pessoas em nosso derredor. Nós temos muitas pessoas de grande potencial espiritual que passaram por doenças e sofrimentos, não porque devessem a lei, mas para deixar o seu contributo na resignação, na força, na coragem das outras pessoas que podem atravessar esse mesmo fenômeno. Como saber se é prova, se é expiação ou se é missão? Não dá para saber, não tem. Existem alguns indicativos, mas esses indicativos não são determinantes. Eles ajudam. A forma como eu me posiciono diante do sofrimento, ela é muito importante. Se eu me revolto, se eu não aceito, se eu fico com ódio de Deus, é bem típico de expiação. Eu disse típico, mas não quero dizer que obrigatoriamente é expiação, mas é o típico. E na missão, o indivíduo ele tem uma demonstração de resignação muito grande diante dos fenômenos. Tipicamente, posso ter alguém que pode estar em processo missionário e que cai num quadro de revolta, isso é possível, e posso ter alguém num quadro de expiação que cai num quadro de resignação. Então, veja aqui. E a prova oscila entre essas duas coisas, não sendo possível determinar nada sobre ela. Então, a prova, a expiação e a missão são possibilidades para o seu caso. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é o número 6 da série psicológica, afirma que as doenças elas estão sempre vinculadas a uma a um comportamento da criatura, ou seja, o comportamento do ser induz as enfermidades graves que a gente possui. E nessa obra, no capítulo 1 e no capítulo 10 da obra, ela traz uma tabela bastante rica com várias doenças conectadas com os comportamentos que conectam o corpo com a mente, produzindo as doenças. Então, eu fico depressivo, o que a depressão vai produzir no meu corpo? Eu estou ansioso, o que a ansiedade vai produzir no meu corpo? Então, é uma conexão entre mente e corpo, falando da saúde e da doença de acordo com o nosso psiquismo. É importante consultar para verificar o que dali encaixa na sua situação em particular.
E como último ponto, eu queria resgatar essa que o Rubens comentou, que é sobre a questão do castigo. Nós até falamos sobre isso no Pinga Fogo passado. Pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta que tem várias respostas, respostas várias assinadas por vários espíritos. O último que assina é o espírito, o apóstolo Paulo. E ali tem um parágrafo que inicia dizendo assim: o que é o castigo? E lá diz que o castigo é uma consequência natural de uma ação equivocada que nós praticamos. Não é Deus que vem individualmente e nos pune, mas nós mesmos, diante da lei, pelo nosso sentimento de culpa diante daquilo que eu mesmo fiz, caio num quadro de remorso, e esse processo de culpa vai bombardeando o corpo e pode fazer eclodir as doenças que a gente tem. Recomendo, portanto, a leitura desses capítulos 1 e capítulo 10 do livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, porque ali talvez você encontre respostas sobre as questões que está buscando.